Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você chegou até aqui, é porque tem interesse nos grandes temas da espiritualidade e deseja compreender melhor o papel da vida espiritual em nossas existências. Nosso canal é um espaço de estudo sério e acolhedor, onde buscamos refletir sobre as grandes questões da alma com clareza, profundidade e respeito. Antes de começarmos o tema de hoje, quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todos os vídeos novos que publicamos por aqui. E se esse conteúdo tocar seu coração de alguma forma, lembre-se de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que o vídeo chegue a mais pessoas que também estão buscando respostas espirituais. Compartilhe este vídeo com quem você ama. O conhecimento espiritual precisa chegar a todos, especialmente aqueles que ainda sofrem com a ignorância e o preconceito. E queremos saber de você, que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos? Escreve aqui, nos comentários. Sua participação é essencial para construirmos juntos esse espaço de aprendizado e luz. Agora que você já se inscreveu, já deixou seu like e está pronto para essa conversa, vamos ao tema de hoje, que é ao mesmo tempo fascinante e muitas vezes mal compreendido. Será que os médiuns são escolhidos por Deus? Será que existe mesmo um dom espiritual reservado para alguns privilegiados? Vamos juntos desmistificar essa ideia e compreender, à luz da doutrina dos espíritos, como funciona a mediunidade, quem pode desenvolvê-la e qual é o verdadeiro propósito dessa faculdade espiritual. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram, e ainda acreditam, que os médiuns são seres especiais, escolhidos por Deus com uma missão extraordinária, quase como se fossem santos ou enviados divinos. Essa ideia alimenta uma visão mística e até hierárquica da mediunidade, como se fosse um privilégio espiritual que poucos recebem. Mas será que é isso mesmo que a doutrina espírita ensina? A mediunidade seria um presente misterioso dado a alguns poucos? Ou seria uma faculdade natural, presente em todos os seres humanos, em maior ou menor grau? No vídeo de hoje, nós vamos refletir juntos sobre esse tema. Vamos entender o que é mediunidade, como ela se manifesta, e principalmente, qual é o papel da vontade, do esforço pessoal e do aprimoramento moral no desenvolvimento mediúnico. Vamos também falar sobre a importância da responsabilidade de quem comunica com o mundo espiritual, e por que a mediunidade não deve ser tratada como uma dádiva mágica, mas sim como uma ferramenta de trabalho, serviço e aprendizado. Se você já teve experiências mediúnicas ou conhece alguém que as tenha, esse vídeo vai te ajudar a compreender melhor essas vivências. E se você nunca pensou sobre isso, vai descobrir que a mediunidade é, antes do tudo, uma expressão da nossa ligação permanente com o mundo espiritual. Vamos começar? O que é mediunidade? A palavra mediunidade vem de médium, que significa intermediário, ou seja, o médium é aquele que serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas o que isso quer dizer na prática? De forma simples, mediunidade é a capacidade que todos os seres humanos possuem, em diferentes graus, de perceber e se comunicar com os espíritos. Essa comunicação pode acontecer de muitas formas, através da intuição, da inspiração, da vidência, da psicografia, da psicofonia, dos sonhos, entre outras manifestações. Importante entender que a mediunidade não é uma anomalia, nem tampouco um privilégio. É uma faculdade natural do ser humano, assim como a inteligência, a sensibilidade ou a memória. Todos nós temos algum grau de mediunidade, mesmo que a maioria das pessoas não a perceba de forma clara. Assim como alguém pode ter mais facilidade para a música ou para as artes, há também pessoas que têm maior sensibilidade para captar as vibrações espirituais. Mas isso não significa que elas sejam escolhidas por Deus, no sentido de serem melhores ou mais elevadas. A mediunidade é um instrumento, e como todo instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da intenção de quem o utiliza. Por isso, mais importante do que ter mediunidade é saber como usá-la com responsabilidade, discernimento e ética. A doutrina espírita nos ensina que a mediunidade não é um fim em si mesma, ela é um meio de aprendizado, de serviço ao próximo e de evolução espiritual. E como veremos nos próximos tópicos, seu desenvolvimento depende muito mais do esforço pessoal
do que de qualquer tipo de escolha divina. Médiuns são escolhidos por Deus? Essa é uma das perguntas mais comuns. Será que os médiuns são escolhidos por Deus para uma missão especial? Muitos acreditam que sim. Mas quando estudamos com mais profundidade, percebemos que essa ideia, embora muito difundida, não corresponde ao que os espíritos superiores nos ensinam. Deus nos ama a todos, de forma igual. Ele não distribui dons espirituais como prêmios ou privilégios. A mediunidade, como já dissemos, é uma faculdade natural. E sendo natural, ela obedece às leis da natureza e às leis morais. Algumas pessoas nascem com maior sensibilidade mediúnica, por questões ligadas à sua trajetória espiritual. São espíritos que, por já terem passado por diversas experiências reencarnatórias, adquiriram uma sensibilidade mais aguçada. Em muitos casos, reencarnam com a tarefa de utilizar essa sensibilidade para auxiliar os outros. Mas isso não é uma escolha arbitrária de Deus. É uma consequência do próprio planejamento espiritual e do compromisso assumido pelo espírito antes de reencarnar. Portanto, o médium não é um eleito. Ele é um trabalhador. E como todo trabalhador, pode cumprir sua tarefa com dedicação ou abandoná-la por livre-arbítrio. Ter mediunidade não garante superioridade moral, nem proteção automática. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, maior a necessidade de vigilância, estudo e disciplina. Muitos médiuns enfrentam dificuldades emocionais, físicas e espirituais, porque não compreendem o que está acontecendo com eles. Outros se perdem pelo orgulho, pela vaidade ou pelo uso irresponsável da faculdade que possuem. A mediunidade, quando mal utilizada, pode ser fonte de desequilíbrio ao invés de bênção. O que Deus espera de todos nós, médiuns ou não, é o progresso. E o progresso se faz com esforço, com humildade e com o desejo sincero de servir. Médiuns não são escolhidos por Deus como se fossem especiais, mas sim como instrumentos em construção, seres humanos em aprendizado, que precisam tanto quanto qualquer outro da luz do discernimento e da força do bem. Nos próximos tópicos, vamos entender como essa faculdade pode ser desenvolvida com segurança e por que ela exige mais esforço do que privilégio. Como desenvolver a mediunidade com segurança? Desenvolver a mediunidade com segurança é um processo que exige responsabilidade, paciência e estudo. Não é algo que deve ser feito de forma improvisada ou leviana. Muitas pessoas, ao perceberem sinais de sensibilidade espiritual, correm em busca de experiências mediúnicas intensas sem o preparo necessário. Isso pode ser perigoso. O primeiro passo é o autoconhecimento. Antes de buscar o contato com os espíritos, é essencial conhecer a si mesmo, entender suas emoções, reconhecer suas limitações e buscar equilíbrio. Um médium desequilibrado emocionalmente ou moralmente pode se tornar um instrumento vulnerável a influências negativas. Outro ponto fundamental é o estudo. Não se desenvolve a mediunidade sem conhecimento. A leitura cuidadosa das obras espíritas sobre o tema é indispensável. Além disso, é importante participar de grupos de estudo em centros espíritas sérios, onde a mediunidade é tratada com respeito, ética e disciplina. A mediunidade não é um espetáculo, ela é um serviço, e como todo serviço, deve ser exercido com humildade e dedicação. Nos grupos mediúnicos, o médium aprende a trabalhar em equipe, a respeitar os tempos do plano espiritual e a reconhecer que está ali para servir, e não para se destacar. A prece e a vigilância também são aliadas indispensáveis. O médium deve cultivar uma vida interior rica, baseada em bons pensamentos, boas ações e na busca sincera pelo bem. Quanto mais elevada for sua vibração, maior será sua sintonia com os bons espíritos. É também importante lembrar que o desenvolvimento da mediunidade deve ser gradual. Não se força um processo espiritual. Cada pessoa tem seu tempo. Alguns percebem logo os sinais e sentem facilidade. Outros passam anos em estudo e preparam até que a faculdade comece a se manifestar com clareza. E tudo bem. O mais importante é estar pronto quando for o momento certo. Desenvolver a mediunidade com segurança é, em última análise, desenvolver-se como espírito. É crescer em sensibilidade, mas também em responsabilidade. É compreender que quanto mais se percebe do mundo espiritual, mais se deve servir ao mundo material com amor, compaixão e lucidez. No próximo tópico, vamos falar sobre os perigos do culto ao dom espiritual
e como ele pode desviar a verdadeira finalidade da mediunidade. Os perigos do culto ao dom espiritual. Uma das armadilhas mais perigosas no caminho da mediunidade é o culto ao que muitos chamam de dom espiritual. A ideia de que um médium é alguém especial, com poderes sobrenaturais, pode gerar orgulho, vaidade e até dependência por parte daqueles que o cercam. Infelizmente, em muitos ambientes, vemos médiuns sendo colocados em pedestais, como se fossem seres superiores, infalíveis ou iluminados. Essa idolatria é extremamente prejudicial, tanto para quem idolatra, quanto para quem é idolatrado. O médium é, antes de tudo, um ser humano em evolução, com virtudes e defeitos, acertos e erros. Quanto mais ele se julgar acima dos outros, mais se afasta da verdadeira espiritualidade. A humildade é a proteção do médium, o orgulho é a sua ruína. Os espíritos superiores jamais estimulam o culto à personalidade. Eles trabalham com simplicidade, em silêncio, através de corações sinceros e desinteressados. Já os espíritos enganadores se aproveitam da vaidade humana para se insinuarem, causando confusão e desequilíbrio. Por isso, é essencial que o médium esteja sempre em vigilância, reconhecendo que é apenas um instrumento. O verdadeiro valor do trabalho mediúnico não está em exibir faculdades extraordinárias, mas sim em auxiliar o próximo, consolar os aflitos, esclarecer os que buscam a verdade. Quando a mediunidade se transforma em espetáculo, quando se busca o aplauso ou o reconhecimento, o médium perde a conexão com os bons espíritos e se torna vulnerável a ilusões e mistificações. Nesse ponto, já não se trata mais de mediunidade edificante, mas de vaidade disfarçada de espiritualidade. O culto ao dom é perigoso também para os frequentadores das casas espíritas ou de outros espaços espiritualistas. Muitas pessoas se tornam dependentes do médium, acreditando que apenas ele pode trazer respostas, curas ou soluções. Isso é contrário à proposta espírita, que nos convida ao autoconhecimento, ao esforço pessoal e à busca da verdade por meio da razão. A mediunidade deve ser um farol de luz, e não um trono, um serviço silencioso, e não um palco. Quanto mais simples for o médium, mais ele se aproxima da verdadeira espiritualidade. E quanto mais se entrega ao bem, mais a sua mediunidade se torna útil, segura e iluminadora. No próximo e último tópico, vamos fazer uma síntese de tudo o que foi dito, para concluir com uma mensagem de luz e reflexão. A mediunidade como caminho de serviço e luz. Chegamos ao final de mais uma reflexão, e é hora de recapitular os principais pontos que abordamos neste vídeo. Falamos sobre o que é mediunidade, desfizemos o mito de que médiuns seriam escolhidos especiais de Deus, refletimos sobre como desenvolver essa faculdade com segurança e responsabilidade, e alertamos sobre os riscos do orgulho e da idolatria disfarçados de espiritualidade. A mediunidade, como vimos, é uma faculdade natural, que todos podemos desenvolver em maior ou menor grau. Ela não é privilégio, nem castigo, é uma oportunidade, uma ferramenta de aprendizado, de crescimento moral, de auxílio ao próximo e de conexão com os planos superiores. Não se trata de ter poderes, mas de se tornar cada vez mais sensível às inspirações do bem. O verdadeiro médium é aquele que serve com humildade, que estuda com seriedade, que acolhe com ternura e que se esforça todos os dias para ser melhor. A mediunidade não faz ninguém superior. Ao contrário, ela é um chamado constante à vigilância, à caridade e ao autodomínio. É uma estrada que exige passos firmes, consciência desperta e coração aberto. E acima de tudo, é um convite à transformação íntima, porque só podemos ser bons instrumentos do bem quando estamos dispostos a ser bons, de fato. Se você tem sinais de mediunidade, ou se convive com pessoas que os têm, leve essa conversa adiante. Converse com serenidade, estude com profundidade, busque ajuda em centros sérios e, principalmente, mantenha a humildade. Ninguém está pronto, estamos todos em construção. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, te peço que deixe o seu like agora mesmo. Isso fortalece o canal e nos ajuda a alcançar mais corações com essa mensagem de luz. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Temos sempre novos conteúdos que podem te auxiliar na jornada espiritual. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos,
familiares e pessoas que você sente que precisam ouvir essas palavras. A espiritualidade se multiplica quando é dividida. E antes de irmos, quero te convidar a escrever aqui nos comentários que outros temas você gostaria de ver aqui no canal. A sua participação é fundamental para que sigamos juntos nessa caminhada. Que a paz, a luz e o amor do plano espiritual envolvam você e sua família. Que possamos seguir firmes no caminho do bem, com serenidade e fé, sabendo que nunca estamos sozinhos. Até o próximo vídeo. Muita paz e luz no seu caminho.